Bom, gente, a maneira como a gente resolve essa equação é muito parecida com a física clássica nesse aspecto, que é usar coordenadas relativas, tá? Então vamos ver aqui nessa figurinha, ó. Eu tenho uma partícula 1 aqui na posição R1, uma partícula 2 na posição R2. Aqui está o centro de massa do sistema, 1, 2. Se 1 é mais pesado do que 2, né, a massa de 1 é maior que a massa de 2, o centro de massa está mais perto de 1 do que de 2. Então está aqui, por exemplo. Né? E eu defino então um vetor coordenadas do centro de massa. Então esse vetor Rzão aqui nos diz onde está o centro de massa em relação a esta origem aqui do sistema de coordenadas. Além disso, gente, eu vou definir um vetor relativo. Ó. O Rzinho é o R1 menos R2. Então é esse vetor aqui que aponta de 2 até 1. Esse daqui é o vetor R. Tá? Esse vetor aqui que vai de 2 até 1. Como calcular ele? É só fazer R1 menos R2. É vetores aí, muito simples. Tá? Além disso, qual é a equação para a posição do centro de massa, o Rzão, em relação ao Rzinho 1 e o Rzinho 2? Está aqui, ó. É a média, né? A média ponderada pelas massas de R1 com R2. Né? Então é M1R1 mais M2R2 sobre a massa total. Né? O Mzão aí é a massa total do sistema, M1 mais M2. Tá? Então eu tenho, né, na equação de Schrödinger original, que é essa daqui, ó, eu tenho uma função de onda que depende de R1, R2, né? A solução da exit, né? Depende de R1 e R2. Essa que aparece aqui. Eu quero colocar o sistema, transformar esse sistema essa equação de Schrödinger em uma equação que dependa de Rzão e de Rzinho. Porque aí eu consigo separar variáveis muito facilmente. Tá? Veja, eu tenho aqui duas variáveis, né? R1 e R2. Eu quero transformar isso para uma outra forma em que eu tenho duas outras variáveis, mas existe uma relação direta entre as duas equações, né? Porque eu sei que o Rzão é isso daqui, depende de R1 e R2, e o Rzinho também. Então eu posso inverter essa história, né, para escrever o R1 e o R2 em função do Rzão e do Rzinho, que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Agora, os problemas que mais nos interessam são quando eu tenho potenciais nesta forma. Ó. O potencial, em princípio, depende separadamente de R1 e de R2. Mas, em muitos problemas, o potencial, na verdade, depende apenas do vetor relativo. Então, não depende de R1 e R2 separadamente. Depende apenas do vetor Rzinho. Ou seja, como a partícula 1 e 2 se enxergam no espaço, né? Então, o potencial depende apenas deste vetor aqui. E não do R1 e R2 independentemente, né? Um caso ainda mais claro e importante é quando depende apenas do módulo deste vetor. Então, seria um potencial que depende apenas da distância. Por exemplo, né, um caso óbvio é o átomo de hidrogênio, né? A gente tem, então, um sistema de coordenadas. Aqui está o próton, aqui está o elétron. Tem aqui a posição do próton, vamos chamar de R1. A posição do elétron, R2. Né? Mas o potencial depende apenas da distância entre o próton e o elétron. Né? O potencial, nesse caso, aí é 1 sobre 4, menos 1 sobre 4π ε0, aqui é menos e ao quadrado, sobre 4π ε0, 1 sobre r. Esse é o potencial, depende apenas da distância entre o próton e o elétron. É a força eletrostática, né? Na verdade, nesse caso aqui escrito como um potencial. A força entre duas cargas elétricas depende apenas do valor das cargas e da distância entre elas. O potencial é a mesma coisa, né? Como a gente já viu antes, é o potencial de Coulomb, potencial eletrostático. Ele não depende de onde está o elétron e de onde está o próton, exatamente. Depende apenas da distância relativa entre eles. Então, esse é o potencial que a gente vai tentar resolver, tá? Só esse tipo de potencial. É um potencial, então, que depende apenas do módulo de R, né? O módulo de R, que é o módulo de R1 menos R2, né?
o módulo deste vetor aqui, que eu vou chamar simplesmente de Rzinho, né? É o módulo do vetor Rzinho, tá? Esse daí é o potencial que eu vou focar, né? Em que eu vou focar, tudo bem, gente? Potenciais que dependem apenas do módulo do Rzinho, tá? Que é o que importa na prática, na verdade. Bom, daí eu preciso reescrever a exit, né? Lembrem-se que a exit tinha esse termo aqui, ó. Vou começar com este termo, né? Ó. Esse termo que é a energia potencial, basicamente, né? Que depende do Laplaciano em relação à partícula 1, Laplaciano em relação à partícula 2. Então eu vou tentar reescrever isso daqui em termos do Rzão e do Rzinho, tá? Bom, aqui eu estou só simplificando, colocando menos h cortado sobre 2 em evidência, né? Para escrever assim. Então eu vou ter que reescrever esta parte aqui. Depois eu multiplico por menos h cortado sobre 2, né? Para obter a parte da energia cinética da minha equação de Schrödinger, né? Então eu tenho que encontrar uma maneira de escrever o Laplaciano em função de Rzão e de Rzinho. Como eu faço isso? Bom, eu começo com o operador gradiente, né? Lembre-se que o Laplaciano da partícula 1 é o gradiente em relação à partícula 1 escalar ele mesmo. Isso aqui me dá o Laplaciano, né? Então eu vou primeiro tentar obter o gradiente. Eu vou usar uma regra da cadeia aqui, gente. Ó. Lembre-se do seguinte, ó. Eu tenho uma função f que depende de u e v. Só que o u e v, por sua vez, dependem de duas outras variáveis, x e y. A regra da cadeia de funções de várias variáveis me diz o seguinte: del f del x é o del f del u del x mais del f del v del x. E coisa parecida para o del f del y, né? Deu para entender, gente? Porque aqui eu tenho o gradiente, né? Gradiente, o que que é? Gradiente é gradiente de uma função f qualquer. Deixa eu colocar melhor aqui, porque esse f está esquisito ali. O gradiente de qualquer função f é o quê? É o del f del x na direção y, mais del f del y na direção j, mais del f del z na direção k. Né? Então eu tenho que calcular as derivadas parciais em relação a x, y e z. O que eu tenho aqui, na verdade, neste problema é o seguinte: eu quero calcular o gradiente, né, em relação às coordenadas da partícula 1. Isso aqui seria o quê? De qualquer coisa, de uma função psi aqui. Né? Isso aqui seria del psi del x1 na direção y, mais del psi del y1, perdão, né, na direção y, ou melhor dizendo, na direção j, né, mais del psi del z1 na direção k. Então eu tenho que calcular essas coisas aqui, né? O que é o x1, xy1 e o z1? São as coordenadas R1, né? A coordenada R1 da partícula 1 é o x1, vou colocar até diferente aqui, é o x1 na direção y, mais y1 na direção j, mais z1 na direção k, né? Essa aqui é a posição da primeira partícula, o x, y e z1, né? As coordenadas dela. E eu tenho que calcular esta coisa aqui, né? E a função de onda, né, que eu estou procurando depende de R1, R2, né? A solução da exit. Ou seja, ela na verdade depende de x1, y1, z1, x2, y2, z2. São 6 coordenadas, né? 6 variáveis, na verdade, né? Porque cada uma você tem duas partículas x, y, z de cada uma, dá 6 no total. Então eu tenho que calcular, para calcular o gradiente em relação às coordenadas da partícula 1, fazer esta conta aqui. Tá? Então eu tenho que calcular isso daqui, né, em relação ao x1, isso aqui em relação ao y1, isso daqui em relação ao z1. Mas eu gostaria que aparecesse aí em relação às coordenadas de r, e de rzão e de rzinho. O rzão que vai ser aqui um xrzão na direção y, mais um yrzão na direção j, mais um zrzão na direção k, e o rzinho vai ser o xrzinho na direção y,
mais um YRzinho na direção J, mais um ZRzinho na direção K. Eu gostaria de calcular o gradiente, não em relação à partícula 1, mas em relação às coordenadas do centro de massa e da coordenada relativa aqui, posição relativa de 1 com 2. Então eu gostaria que aparecesse, na minha expressão da equação de Schrödinger, isso aqui, ó, e isso aqui. Tá? Para isso eu uso essas relações que a regra da cadeia me dizem. Tá? Eu tenho, né, uma função que depende, ó, de x1, y1, z1, x2, y2, z2, mas eu gostaria de reescrevê-la fazendo uma transformação de tal forma que ela dependa de x rzão, y rzão, z rzão e x rzinho, y rzinho, z rzinho. Tá? Eu quero transformar uma equação que depende de x1, y1, z1, x2, y2, z2 para uma função que depende de a mesma coisa para rzão e rzinho, né? E eu sei que rzão e rzinho dependem de R1 e R2, daquela maneira que eu tinha dito antes. Ó. O rzão é M1 sobre Mzão R1, mais M2 sobre Mzão R2. E o rzinho é simplesmente o R2 menos R1. Ou melhor dizendo, R1 menos R2, né? R1 menos R2. Certo? Como está aqui, ó, R1 menos R2, né? Então eu tenho que usar essas relações, né? E dessas duas equações, o que eu descubro, né? Bom, eu sei então que o xrzão é igual ao M1 sobre Mzão x1 mais M2 sobre Mzão x2, né? A mesma coisa para o YRzão em relação ao Y1 e Y2 e o ZRzão em relação ao Z1 e o Z2. A mesma coisa aqui para o XRzinho, né? O XRzinho é o x1 menos x2. O YRzinho é o y1 menos y2 e o ZRzinho é o z1 menos z2. Então vocês percebem, né, que eu quero encontrar uma função que depende das coordenadas do centro de massa e do vetor relativo, sendo que as coordenadas desses dois vetores dependem das coordenadas das partículas originais. Então eu tenho uma situação basicamente igual a essa. Né? Eu tenho uma função que depende de u e de v, que seria aqui o rzão e o rzinho, mas o u e o v, por sua vez, dependem de x e y, que são as coordenadas de 1 e de 2. Tá? Então, né, resumindo, trocando em miúdos aqui, né, essas duas equações aqui que me dão coordenada por coordenada, eu tenho aqui um total de 6 equações, né? Porque eu tenho que encontrar o del f del x1, del f del y1, del f del z1, né? E depois eu tenho del f del x2, del f del y2, del f del z2, e tenho que relacionar isso com del f del x rzão, del f del y rzão, del f del z rzão, del f del x rzinho, del f del y rzinho, del f del z rzinho. Eu tenho que relacionar 6 coisas com outras 6. Então eu tenho que obter aqui 6 equações com 6 incógnitas, basicamente é isso. Mas eu posso colocar isso numa forma mais compacta, escrevendo simplesmente assim, né? É basicamente a mesma coisa, gente, só que está escrito de forma mais compacta, tá? É uma notação apenas, né? Até porque, vejam, ó, aqui eu tenho, né, uma derivada de um vetor em relação a outro, né? Isso aí não é muito bem definido, né? Como você vai fazer a derivada de um vetor em relação a outro? Na verdade, você está fazendo uma notação aqui para 3 derivadas simultaneamente, né? Quando eu digo aqui, ó, del rzão, que é um vetor, del R1, que é outro vetor, na verdade eu estou dizendo o seguinte, eu tenho que calcular cada uma das componentes, é um vetor também, isso aqui vai ser também, né, uma coisa que vai me dar um número que eu multiplico aqui pelo gradiente em relação às coordenadas do centro de massa. Tá bom? Então, cuidado quando eu estou falando isso daqui, né? Isso daqui, na verdade, é um conjunto aqui de todo mundo, tá? Porque eu sei, ó, veja, ó, gente, aqui é o seguinte, ó, o Rzão,
Vou repetir aqui, né? O Rzão é o M1 sobre M R1 mais M2 sobre M R2. E aí quando eu escrevo, ó, del Rzão, del R1, eu posso derivar aqui só olhando. Ó, qual a derivada de Rzão em relação a R1? Vai dar M1 sobre M. Percebe? Essa é a ideia. Tudo bem? Então eu faço de uma vez só, né? Mas na verdade eu deveria fazer. Qual que é o... Isso aqui na verdade eu deveria fazer três coisas. Isso aqui está me dando de uma vez só. Qual é o del xrzão, del x1, que vai dar M1 sobre M, né? Depois o del yrzão, del y1, que também é M1 sobre M. E tem a terceira equação para Z. Percebe? Então isso aqui é uma notação apenas para dizer três coisas ao mesmo tempo, tá? A mesma coisa vale aqui para esse outro aqui, né? Então vamos lá, já está quase tudo feito, né? Aqui, ó, já disse para vocês, o Rzão é isso daqui, o Rzinho é isso daqui, então eu calculo usando a regra da cadeia, né? Gradiente em relação às coordenadas de 1 é o gradiente em relação a R del R1, mais o gradiente em relação a Rzinho, del Rzinho, del R1. Né? Agora, qual é o del Rzinho, del R1? É 1. Olhando daqui, ó. 1. Qual é o del Rzinho, del R2? É menos 1. Qual é o del Rzão? Isso aqui eu já fiz antes, vou fazer de novo. Del R1. Del Rzão, del R1 é M1 sobre M. Del Rzão, del R2 é o M2 sobre M. Né? Então essas quatro coisas que eu preciso jogar aqui, ó. Isso daqui dá M1 sobre M, esse daqui dá 1, este daqui dá menos 1 e este daqui me dá M2 sobre M. Então, quando eu faço aqui essa substituição, né, o gradiente em relação a 1 é o gradiente em relação ao Rzão, M1 sobre M, mais gradiente em relação ao Rzinho, vezes 1. E o gradiente em relação a 2 é o gradiente em relação ao Rzão, vezes M2 sobre Mzão, mais o gradiente em relação ao Rzinho, vezes menos 1, ou seja, menos gradiente em relação ao Rzinho, tá? Então eu tenho aqui uma expressão para os gradientes, né? De 1 em relação a 1 em relação a 2, em função dos gradientes em relação ao Rzão e ao Rzinho. O que eu faço agora? Faço o produto escalar entre eles para obter o Laplaciano, né? Pego essa expressão aqui para obter o Laplaciano, basicamente o que eu faço? Eu levo ao quadrado aqui, eu faço isso escalar, isso mesmo, né? Porque são dois vetores essas coisas, né? Isso aqui, né, na verdade, gente, nunca se esqueçam, é um vetor, né? É vetor aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é calcular o Laplaciano como produto escalar desses dois vetores. São operadores vetoriais, né? Então, vê aqui, ó, o que vai dar o ômega1 ao quadrado? É o ômega r ao quadrado, m1 sobre m ao quadrado, então é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, ômega r ao quadrado, mais duas vezes o primeiro segundo, né? Então, duas vezes m1 sobre m, produto escalar de nabla r, nabla rzinho, nabla rzão, nabla rzinho. A mesma coisa para cá, o ômega 2 ao quadrado. Então, essas são as expressões para os laplacianos, em relação à partícula 1, em relação à partícula 2. Tá bom, gente? E daí que você faz? Você junta tudo aqui, ó. Junta tudo aqui, ó. Tá? Calcule aí, ó. 1 sobre M1. Vou fazer aqui do ladinho. 1 sobre M1. Laplaciano da partícula 1, que é o quê? Que tá aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, aqui vai ficar M1 sobre Mzão ao quadrado, Laplaciano em relação ao Rzão, mais Laplaciano em relação ao Rzinho, né? Mais 2M1 sobre Mzão, Laplaciano gradiente em relação a R, gradiente em relação ao Rzinho.
Então esse aqui é o primeiro termo, né? 1 sobre M1, Laplaciano 1, que está aqui. E aí você vai somar. Soma com 1 sobre M2, aí vai colocar aqui o M2 sobre M ao quadrado, Laplaciano em relação ao Rzão, mais Laplaciano em relação ao Rzinho, mais menos aqui na verdade, né? Porque lá aqui ó, tem o sinal, aqui ó, tem o sinal de menos, né? Então o sinal aqui é menos, então deixa eu só corrigir aqui, menos 2 vezes M2 sobre Mzão, gradiente em relação ao Rzão, gradiente em relação ao Rzinho. Daí o que você percebe? Ó? Aqui eu tenho ó, 2M1 sobre M1, né? O M1 aqui cancela com este, né? Então vai ficar 2 sobre Mzão vezes isso. Aqui eu tenho M2, cancela o M2 aqui. Vai ficar menos 2 sobre Mzão, isso aqui. Então este termo cancela com esse, eles vão embora. E eu vou ficar aqui com o seguinte, gente, o que sobrou é isso aqui, ó, vai ficar o M1 ao quadrado sobre M1 é uma vez só o M1, então M1 sobre o M ao quadrado, Laplaciano em relação ao Rzão, mais o segundo aqui que vai ficar uma coisa parecida a M2 sobre M ao quadrado, Laplaciano em relação ao Rzão. E aí tenho em relação ao Rzinho, 1 sobre M1 Laplaciano Rzinho, que está aqui em cima, mais o de baixo, mais 1 sobre M2 Laplaciano em relação ao Rzinho. Né? Então, esta coisa aqui está me dando isso daqui por enquanto. Agora eu posso colocar algumas coisas em evidência aqui. Né? Ó, isso aqui vai me dar, vou vir para cá agora, gente. Ó. Vai ficar assim, ó, M1 mais M2 sobre Mzão ao quadrado, Laplaciano em relação ao Rzão, mais 1 sobre M1 mais 1 sobre M2, Laplaciano em relação ao Rzinho. Agora veja, né, ó, M1 mais M2 é o Mzão, é a massa total. Então cancela essa com a de baixo, ó, você vai ter, então, no final, isso aqui vai te dar simplesmente 1 sobre Mzão. 1 sobre Mzão, vezes isso. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aqui. 1 sobre Mzão, Laplaciano em relação às coordenadas do centro de massa, mais isso daqui. Isso daqui, pessoal, eu vou chamar de 1 sobre M, que é a massa reduzida, tá? 1 sobre μ, que é a massa reduzida, é 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Se você fizer a conta aqui e simplificar, você vai descobrir que a massa reduzida é o M1 vezes M2 sobre M1 mais M2. Tudo bem? Então vejam, né, o que eu descobri então que esta coisa aqui é igual ao quê? Isso daqui que está dentro desses quadrados todos aqui, esses retângulos, né? É 1 sobre M Laplaciano em relação ao Rzão, mais 1 sobre μ, né, basicamente, Laplaciano em relação ao Rzinho. Então a expressão quase que não muda, né? Aqui eu tinha 1 sobre massa 1 Laplaciano em relação à partícula 1, mais 1 sobre massa 2 Laplaciano em relação à partícula 2. Agora eu tenho uma coisa parecida, só que em relação ao centro de massa e ao vetor relativo, de 2 para 1. Percebe? Então não muda praticamente nada, né? A conta toda que eu fiz está aqui o resultado, né? É a mesma coisa, tá? Desde que você defina a massa reduzida desta maneira, que é exatamente igual à física clássica. A massa reduzida na física clássica é exatamente isso, a mesmíssima coisa. Certo? Então, né, resumindo, o meu hamiltoniano, que era isso aqui, né, ó, que é isso daqui, eu já descobri que isso daqui tem relação com Rzão e Rzinho, desta maneira aqui, né? Eu só somo o potencial. E aí eu monto a equação de Schrödinger, independente do tempo, em função não das coordenadas das partículas em si, mas do centro de massa e do vetor relativo. Né? Então eu transformei a função de onda que dependia do R1 e de R2, transformei isso para uma função que depende das coordenadas do centro de massa e do vetor relativo que aponta de 2 para 1, da partícula 2 para a partícula 1.
A equação de Schrödinger tem a mesmíssima cara, não mudou nada, assim, matematicamente falando. Só mudou a massa, as massas que aparecem aqui, ao invés de massa 1 e massa 2, aparece a massa total e a massa reduzida. E aparecem os laplacianos em relação às coordenadas do centro de massa e as coordenadas relativas. Certo? Acabou. Então eu resolvo esta equação, obtenho a função de onda. Se eu quiser colocar em função das variáveis originais, eu calculo R1 e R2 aqui, ó. É facinho, é um exercício fácil, não vou nem perder tempo com ele. Se você quiser fazer, fique à vontade. Certo? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Eu vou... Bom, deixa eu terminar isso aqui, já que tá só mais um pouquinho, gente. Então, eu tenho esta equação de Schrödinger aqui. Nada me impede, ó, de agora separar as variáveis. Tá? Separar as variáveis, né? Naquele mesmo esquema anterior, quando a gente tinha uma equação diferencial de várias, uma equação diferencial parcial com várias variáveis, eu tentava separar essas variáveis para obter equações mais simples, né, de uma única variável. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. A função psi, que é a solução desta equação, depende de R'zão e de R'zinho. Eu vou separá-la em duas partes que se multiplicam. É uma solução teste, né? Uma parte que depende apenas do R'zão, uma parte que depende apenas do R'zinho. Né? E jogo essa função aqui, tá? Como eu já fiz isso várias vezes em várias aulas, eu não vou falar em detalhes. O que você tem que fazer é separar a equação em duas partes, né? Que eu estou fazendo aqui, estou manipulando algebricamente, e eu separei aqui em duas partes a equação. Ó. O lado esquerdo do sinal de igual depende apenas de R'zão, tá vendo? Aqui aparece o psi R'zão, Laplaciano em relação ao R'zão, e o psi R'zão depende do R'zão. Do outro lado, tudo depende apenas do R'zinho. Lembrem-se que eu já estou supondo um potencial que depende apenas do vetor relativo, né? Então, tudo aqui depende apenas do R'zinho, além de conter a energia. Então, o que eu tenho que fazer, né? Como os dois lados dependem de duas variáveis diferentes e são sempre iguais entre si, eu tenho que igualá-los a uma mesma constante, que eu estou chamando aqui de R'zão. Então, esta aqui vai me dar uma equação para encontrar o psi R'zão, que depende de R'zão. Esta outra equação aqui, ó, me dá uma equação que vai me dar, né, o psi R'zinho, que depende de R'zinho. E aí eu monto a solução completa, né, que depende do R'zão e do R'zinho, como o produto. Psi R'zão de R'zão, psi R'zinho de R'zinho. Certo? Bom, agora reparem aqui, ó, esta equação aqui, gente, ou essa daqui, né, que está aqui embaixo, a mesma coisa, ela é uma equação de uma partícula livre. Percebe? Porque não tem potencial aqui, não aparece potencial. É como se fosse uma partícula livre se movendo numa região de potencial nulo. Né? Lembrem-se, né, que a equação de Schrödinger de uma única partícula é essa daqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano da função de onda, mais potencial, que pode depender da distância, função de onda, igual a E função de onda. Se você não tem potencial, essa parte aqui vai embora. Se o potencial é nulo, essa parte vai embora. Né? E aí eu fico só com isso aqui. Que é exatamente o que está aqui, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m Laplaciano da função de onda igual a energia função de onda. Então reparem, né, que o centro de massa, isso aqui dá a equação do centro de massa, né? O centro de massa se move, né, entre aspas, porque não é física clássica, então cuidado ao falar isso, né? Mas o centro de massa é como se fosse uma partícula livre, tá? Então se você tem uma partícula fictícia, que é a partícula que está no centro de massa, onde está concentrada a massa do sistema, né? É uma partícula fictícia de massa igual à massa total do seu sistema. Ela está no centro de massa do sistema e se move como uma partícula livre, de acordo com esta equação. Já a partícula 2 seria aqui a partícula de massa reduzida μ, a próxima partícula fictícia é uma partícula de massa μ, né, que é a massa reduzida do sistema, e ela obedece, essa partícula fictícia, obedece a esta equação de Schrödinger aqui, ó,
que depende do potencial relativo entre as duas partículas originais verdadeiras, né? Lembre-se, né? Eu tinha duas partículas aqui, a partícula 1 e a partícula 2. Cada uma numa posição diferente, R1 e R2. E aqui está o vetor relativo, o R. Certo? O potencial depende apenas desse R aí. Então é como se tudo se passasse, né, como se essa partícula aqui fictícia de massa μ, né, isso aqui então se transforma no seguinte, é um outro problema onde eu tenho aqui uma partícula de massa μ a uma distância r de um centro de origem, né, e o potencial depende apenas de r. Essa partícula de massa μ é uma partícula fictícia. Ao mesmo tempo, você tem uma outra partícula que tem a massa emissão, que na realidade está no centro de massa do problema, se movendo com um potencial nulo, partícula livre. Deu para entender, pessoal? Então, é muito simples a conta que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, tudo que a gente fez para o átomo de hidrogênio, né? Vamos voltar lá para o átomo de hidrogênio, ó, que eu vou fazer esse exercício 31 aqui, daqui a pouco eu falo sobre ele, tá? Acho que eu vou fazer até em outro vídeo. Vou deixar para o próximo vídeo então, gente, que isso aqui já ficou grande pra caramba, tá? Desculpa aí por isso, gente. Até daqui a pouco, valeu!